Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Equaciona, sou o professor Paulo Pereira e este é o quarto vídeo do curso de Trigonometria na Circunferência. Se você não assistiu os anteriores, sugiro que assista, eles dão base para que você possa compreender bem o assunto que eu vou falar nesse vídeo aqui e em diante, tá? E se você estiver gostando desse material, te peço que curta os vídeos, compartilhe, comenta com todo mundo, traz todo mundo para cá para o Equaciona, beleza? Vem comigo. Vou falar da parte mais legal agora, seno e cosseno na circunferência trigonométrica, tá? Gente, muito tranquilo. Imagina que você tem aqui um arco de medida alfa, tá certo? Este arco tem extremidade no ponto P. Por ser um ponto do plano cartesiano, ele vai ter coordenadas, né? Um x e um y. Eu até marquei aqui, eu estou falando que o x dele vale um m e o y vale um valor n, tá bom? A definição do seno e cosseno é somente esta aqui, pessoal. O m, que é o xzinho desse ponto P, que é a extremidade do arco, vai ser o cosseno de alfa deste arco. E o n, claro, vai ser o seno do arco, seno do ângulo alfa. É só isso, pessoal. Chega a ser inacreditável, né? É só isso, é o xzinho e o yzinho. Bom, se você quiser representar aqui, ó, o m, que é o x desse ponto, ele é essa projeçãozinha aqui, né? Este valor. Portanto, essa medidazinha aqui fica sendo o cosseno do ângulo alfa. E o n, que é o y, a coordenada y, a gente projeta para cá, para o eixo y, naturalmente. E esta medidazinha aqui fica sendo, claro, o seno do ângulo alfa. Beleza? O que significa isso então, pessoal? Que o cosseno ele vai ser um valor verificado sempre no eixo x. Por isso o eixo x é chamado de eixo dos cossenos. O eixo y é onde a gente vai verificar o valor do seno. Por isso esse eixo é chamado de eixo dos senos. Tranquilão? Para você não esquecer, tem dois macetinhos para você gravar qual eixo é qual, tá bom? O primeiro é um pouquinho religioso, é isso aqui, ó. Quando você quiser lembrar, e qual é o eixo dos senos, o eixo dos cossenos, você pega e fala, ó, seno, cosseno. O beijinho opcional. É aquele sinal da cruz dos católicos, né? Vou repetir, seno e cosseno. Ajuda, se você esqueceu, você faz essa brincadeira, você acaba lembrando que o seno, ó, vertical, cosseno aqui horizontal, tá bom? E a outra maneira é você pensar que quem está com sono está deitado. Quem está sem sono está em pé. Beleza? Muito tranquilo então, pessoal. Bom, essa definição de seno e cosseno, aqui ó, no eixo x, né, e no eixo y, ela casa perfeitamente com o que você já sabia da definição lá no triângulo retângulo. Quer ver? Imagina esse triângulo aqui que eu vou demarcar para você, ó. Ele tem uma hipotenusa que é 1. Por que que é 1, Paulo? Porque o raio da circunferência trigonométrica mede 1. Este cateto aqui vale quanto, hein? Vale m. E este outro cateto aqui vale n, certo? Eu não escrevi o m aqui nem o n aqui para não embolar muito o desenho, mas eu reproduzi esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Valor do m, valor do n é aqui a hipotenusa, que vale 1. Lembra comigo, lá na trigonometria do triângulo retângulo, seno de alfa é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, ó, n sobre h. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá aqui. Como a hipotenusa vale 1, no nosso caso aqui, teremos isso aqui, gente, ó. N sobre 1, que é o n, né? E aqui m sobre 1, que é o m. Portanto, seno de alfa tá lá, é o próprio n, conforme eu estou te mostrando aqui. E o cosseno de alfa tá lá, é o valor m. Então, são definições que casam, tá? Não tem uma separação, não. Beleza? Entendido isso? Muito bem. Uma coisa importante que você saiba é em quais quadrantes você tem o seno e o cosseno positivo ou negativo. Isso é uma coisa bem tranquila de determinar. Por quê? O cosseno a gente vê, vem para cá comigo,
no eixo X. E a gente sabe que o eixo X ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. O seno, a gente sabe que ele é visto no eixo Y. E o eixo Y é positivo para cima e negativo para baixo. É só a gente utilizar isso. Quer ver? Vem comigo. Se eu tenho um arco que a extremidade está no primeiro quadrante, olha para cá. Projetei para cá, é o seno. Ficou na parte positiva do Y, então o seno é positivo. Projetei para cá, cosseno. Está na parte positiva do X, então cosseno positivo. No primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são positivos, tá? Muito tranquilo, gente, não tem mistério não. Se o teu arco está aqui com extremidade no segundo quadrante, olha para cá, projetei para o Y, achei o seno. Ficou na parte de cima, positivo. Projetei para cá para o X, achei o cosseno. Ficou na parte negativa agora, tá vendo? Então o cosseno aqui é negativo. Beleza? Tranquilão? É fácil ver, gente. Se o arco tem extremidade aqui no terceiro quadrante, ó. Olha como é que é fácil ver que ambos vão ser negativos, ó. O seno. E olha aqui, ó. O cosseno, tá vendo? Ambos ficaram na parte negativa dos eixos. Então, muito tranquilo, os dois são negativos. E se tiver um arco com extremidade no quarto quadrante, vamos projetar aqui, ó. O seno. Projetei para cá, cosseno. Tá claro que o cosseno é o quê? Positivo, ficou na parte positiva do X. E o seno é o quê? Negativo, ficou na parte de baixo, que é negativo do Y. Então isso aqui não tem mistério nenhum, tá bem? Vamos partir agora para o seguinte, pessoal. A gente precisa conhecer efetivamente alguns valores de seno e cosseno, valores notáveis, valores de eixo, vou te mostrar isso agora. Continua comigo. Muito bem, galera. Então, de posse dos arcos notáveis, que é essa tabelinha que você está vendo, que você já deve conhecer, lá da trigonometria no triângulo retângulo, a gente consegue desenvolver coisas muito interessantes. Vem para o quadro comigo, olha. Os arcos notáveis, então, são 30, 45 e 60 graus. Você pode trabalhar com o cosseno de 30, 45 e 60 graus e o seno de 30, 45 e 60 graus de maneira análoga ao que eu vou fazer aqui. Mas eu vou fazer somente para o cosseno e de 45 graus. Mas você pode fazer depois como exercício, eu até te incentivo a fazer, tá certo? Porque vai ser muito similar. A gente vai se basear então no fato de o cosseno de 45 graus, ou π sobre 4, que é o seu valor em radiano, vale raiz de 2 sobre 2. Diante disso, eu consigo determinar outros cossenos. Eu vou te mostrar aqui agora. Bom, para começar, o que é, né? O que seria o cosseno de π sobre 4? A gente projeta aqui, a partir da extremidade do arco, este valor, então, aqui, que corresponde a essa medida, né? É o cosseno de π sobre 4. Ou 45 graus, tá certo? Que vale raiz de 2 sobre 2. E agora a gente vai buscar aqui o que a gente chama de simetrias, que antes de usar aqui no exemplo propriamente, eu vou trabalhar com vocês ali de modo geral. São 3 simetrias importantíssimas que você tem na circunferência trigonométrica e vai utilizar com muita frequência. Dado um arco alfa aqui no primeiro quadrante, a gente tem aqui a simetria em relação ao eixo Y, que aí você vai gerar esse arco de extremidade maior aqui, ó, arco de comprimento maior de extremidade aqui, simétrica ali ao alfa, tá? Você tem a simetria em relação à origem, que é essa aqui. Que vai pegar nesse ponto aqui, que vai ser a extremidade desse arco, ó. Tá vendo? E você tem a simetria em relação ao eixo X, que é essa aqui. Então, dado esse arco alfa, de medida alfa, como é que eu posso determinar esses outros 3 aqui, gente? Muito tranquilo, acompanha comigo, isso é importante você entender. Bom, se você percorre aqui, ó, meia volta, você andou π. Sim ou não? Mas passou do arco, então você retorna para cá.
Ou seja, você diminui essa medida. Essa medida aqui é exatamente esta aqui. Concorda comigo? Essa medida é exatamente essa aqui. Então você vem, ó, meia volta menos o alfa. Π menos alfa vai ter esse valor aí. Ficou claro isso? Muito bem. Esse aqui é o mais fácil. Você andou aqui alfa, agora você anda meia volta. Então é alfa mais meia volta, ou seja, meia volta mais alfa, π mais alfa. E para obter esse aqui, a gente pode pensar assim, ó. Essa medida aqui é alfa, então essa medida aqui, ó, também é alfa, certo? Então para chegar aqui, o que eu faço? 2π, que é uma volta completa, menos alfa. Tá vendo? Ficou claro isso, gente? Tá certo? Foi? Maravilha. Vem comigo. Então vamos traçar aqui as simetrias, ó. Simetria aqui, no eixo Y. Esse valor é π menos alfa. Vamos fazer aqui, ó. π menos π sobre 4. O alfa aqui é π sobre 4, né? Macetão, 4 vezes π, 4π. 4π menos π, 3π, repete o 4 embaixo. Então esse valor é o 3π sobre 4. Maravilha. Simetria em relação à origem. Esse é o mais fácil que tem, ó. Dá meia volta, π mais alfa. Vamos fazer aqui em cima. π mais π sobre 4. Vem comigo, ó. 4 vezes π, 4π mais π, 5π sobre 4. É esse valor aqui. 5π sobre 4. E por fim, a simetria em relação ao eixo x. Que a gente vem parar nesse pontinho aqui, ó. Muito bem. Como é que é? Olha lá, ó, 2π menos alfa. 2π menos π sobre 4. 4 vezes 2π, 8π. 8π menos π, 7π e repete 4 embaixo. Muito bem. Deixa eu escrever aqui. Com isso, somos capazes prontamente de dar o valor de cosseno de 3π sobre 4. Vai ser quanto, gente? Olha, muito tranquilo. O cosseno, por definição, ó, você projeta aqui para o eixo x. É este valor aqui. Que valor é esse? Se você reparar, pela simetria, esse valor tem o mesmo comprimento do cosseno de π sobre 4. Concorda comigo? Esse tamanho aqui é igual. Só que está na porção negativa. Então essa medida aqui é o menos cosseno de π sobre 4. Ou seja, é esse valor, só que negativo, porque está na porção negativa. Então esse valor é menos raiz de 2 sobre 2. Olha lá que maravilha, determinamos um valor. Podemos também determinar o cosseno desse carinha aqui, ó. Cosseno de 5π sobre 4. Se você reparar, o que é o cosseno dele, você projeta lá para o eixo x. Já dá o mesmo valor que a gente tinha para esse carinha de cima aqui. Esse cara e esse cara tem o mesmo cosseno. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E, cadê esse carinha aqui? Projetei para lá, claro, já vai dar o mesmo cosseno que a gente tem para o π sobre 4. Ele é igual ao cosseno de π sobre 4. Ou seja, no caso, então, do 7π sobre 4, cosseno de 7π sobre 4 vai ser exatamente igual ao cosseno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Gente, ficou claro isso? Espero que vocês tenham entendido, tá? Como atividade, sugiro, faz agora para o cosseno de 30 e cosseno de 60 e depois para o seno também. É similar, você vai utilizar esse conceito aqui de simetria para obter aqui os outros carinhas, que você vai facilmente identificar o cosseno. Sempre vai dar o mesmo valor, exceto por ser positivo ou negativo, os valores dos arcos notáveis. Não acabou, quero te mostrar só mais uma coisinha antes de fechar o vídeo, gente. Pronto, e para finalizar esse vídeo, está ficando até longo demais, vamos falar dos arcos de eixo. Você precisa saber o seno e cosseno dos arcos de eixo. Bom, quem são os arcos de eixo? O 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Ou 0 radiano,
π sobre 2 radiano, π, 3π sobre 2 e 2π radianos. Como é que você vai, então, completar a tabelinha aqui dos arcos de eixo? O seno de 0, de π sobre 2, de π, de 3π sobre 2 e 2π. Muito tranquilo, gente. Bom, lembra que a circunferência trigonométrica tem raio 1? Então, este ponto aqui é o ponto 1, 0. Este ponto aqui é o ponto 0, 1. Certo? Que essas medidas são todas iguais a 1, raio da circunferência. Esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto menos 1 e 0. E este ponto aqui no 270 graus é o ponto 0 e menos 1. Que é muito tranquilo você, então, só marcar aqui as coordenadas dos pontos dos eixos. Acabou, pessoal. A primeira coordenada é o cosseno. Então, olha aqui, ó, cosseno de 0, cosseno de π sobre 2, cosseno de π, viu como é que eu faço? E cosseno de 3π sobre 2. Vamos preencher, ó. Cosseno de 0, 1. Aqui agora, cosseno de π sobre 2. Ó, primeira coordenada, 0. Vem para cá, cosseno de π. Primeira coordenada, menos 1. Olha lá, só olhar. Cosseno de 3π sobre 2, ou 270, 0. E o cosseno de 2π, que é igual de 0, claro, é 1. Muito tranquilo, gente. Vamos para o seno agora. Seno é a segunda coordenada, ó. Vou nem mais contar, ó. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Tá vendo aqui, ó? 0, 1, é o y agora, a segunda coordenada. 0, 1, 0, menos 1 e volta para o 0 lá. Pronto. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? Seno de π, tá aqui, ó, 0. Por exemplo, cosseno de 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, 0. Viu como é que é fácil, né, gente? Tranquilo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Se isso aconteceu, deixa o teu curtir para mim e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Um abração. Até a próxima.